Oi, pessoal, eu tô aqui com minha mãe. A gente tá falando. Eu tô aqui com minha mãe, como é Brasil Você esqueceu? não, Papo Inc. Papo Inc. 11. Você vai falar sobre o quê? Você vai apresentar, a Moema vai falar sobre o quê? As habilidades? A Moema vai falar as habilidades sociais, 2, câmera, ação. Muito bem, Bia. Vai falar 2. Então, uma leva com você. O quê? Oi, Como, pessoal, tudo bem? Diretora Isa. Estamos no 11º Papo Inc. Hoje a nossa convidada é a Moema Brasil. A Moema é psicóloga, doutora em análise do comportamento aplicado. E ela vai falar sobre a experiência dela com as habilidades sociais. A gente teve o cuidado de fazer igual semana passada, soltar ontem uma caixinha de perguntas para nortear, né? Para que vocês possam ser contemplados nas suas perguntas e ela criar um roteiro, né? E a gente fez isso. Obviamente também no decorrer da live a gente vai olhando as perguntas que possam surgir e ela vai respondendo, tá certo? Seja bem-vinda, Moema. Obrigada, Nádia. É um prazer enorme ter você aqui conosco pelo INC, né? E a primeira pergunta é sobre o que são habilidades sociais. Habilidades sociais, quando a gente fala de habilidades sociais, a gente pensa num conceito guarda-chuva, né? Porque ele abrange uma série de comportamentos. Comportamentos esses que, se emitidos, eles fazem com que a pessoa tenha acesso ao que a gente chama de reforçadores, né? Ou seja, a gente pode falar aí, quando a gente fala de habilidades sociais, lembrando aí que é um conceito guarda-chuva e que dentro dele cabe uma série de classes de comportamento, a gente pode falar em assertividade, a gente pode falar em resolução de problemas, a gente pode falar em comunicação, a gente pode falar em expressão de sentimentos, né? Ou seja, é um conceito amplo, né? Que envolve todos esses comportamentos que a gente emite quando está interagindo com outras pessoas. E é interessante a gente falar também que quando a gente fala de habilidades sociais, a gente tem que ficar atento também ao que a gente chama de comportamento não verbal. O que é isso? É o olhar no olho da pessoa com quem eu estou falando. Isso é uma habilidade nos olhar nos olhos. É o tom da sua voz, né? A nossa postura, que volta a lembrar, é um conjunto de comportamentos que, se emitidos, faz com que a pessoa tenha acesso a reforçadores, ou seja, tenha acesso a consequências que são positivas. A empatia é uma habilidade social? Sem dúvida, Nádia, sem dúvida. O que é empatia? Bem colocado. É você saber se colocar ali no lugar do outro e manifestar isso para o outro, né? Você tem que dar este feedback de que você está entendendo o que a pessoa está falando para você, né? Então, empatia, sem dúvida, muito bem lembrado, Nádia. É uma outra classe de comportamento quando a gente fala de ação. Isso é uma habilidade social. Falha técnica? Sinal caiu. Qual parte? Desculpa, o sinal caiu, né? Então, a pergunta foi, quais são as principais habilidades sociais, Moema? Foi nessa parte que caiu, então? Então, vamos lá. Já dei alguns exemplos quando eu respondi a primeira pergunta, né? O que são habilidades sociais. E quando a gente fala de principais habilidades sociais, a gente pode colocar, como a Nádia colocou, a questão da empatia, da resolução de problemas, assertividade. Ixi, gente, é tão grande, deixa eu usar uma colinha. Porque é um comportamento muito amplo. Aí, civilidade, fazer amizade, resolução de problemas. Importante que eu não falei quando eu respondi a primeira pergunta. A gente pode falar também de habilidades sociais acadêmicas. Essa também é uma habilidade social. É num contexto de ensino, a gente saber se colocar, né,
perguntando o que você não entendeu, se colocando, manifestando a sua opinião. Essa é uma habilidade social importante, principalmente quando a gente trabalha com pessoas que já estão em idade escolar, né, seja na escola ou faculdade. Essa é uma habilidade social muito importante. Não sei se eu já falei a questão da civilidade, que é cumprimentar o outro, iniciar uma conversa, chegar num ambiente e se apresentar e cumprimentar as pessoas que já estão nesse ambiente. Então, tudo que vocês imaginarem de comportamento que a gente tem diante da relação com o outro, a gente pode incluir isso dentro de habilidades sociais. Eu me lembro uma ocasião que, quando eu ouvi falar de habilidades sociais, foi em 2014. Eu estava até grávida do Rafa e a gente foi para um congresso com a Moema, eu, Carla e ela, e foi muito rico, muito interessante. Era um congresso internacional que aconteceu em Pirenópolis, e nós lá estávamos. E eu comprei até esse livro muito interessante chamado Baralho das Emoções. E eu pude trabalhar essas habilidades com Bia em casa e foi muito rico. Depois eu mostro o baralho para vocês. Nessa nossa ida a esse congresso em Pirenópolis, teve também, aí no caso eu que adquiri, devia ter trazido e esqueci, tem o baralho das habilidades sociais também, que são uma série de situações, são cartinhas. Aqui no caso a Nádia está mostrando as emoções, aí é o nojo, a raiva. Já no baralho das habilidades sociais, além da questão de você identificar o sentimento do outro, que isso é uma habilidade social, né? Você tá na interação ali com o outro e tentar, tá agradável essa conversa a pessoa tá entendendo, o que ela tá sentindo com relação a isso, né? Quando a gente fala no baralho das habilidades sociais, tem as outras categorias também de comportamento, como resolução de problemas. E aí tem situações nas cartinhas, por exemplo, uma cartinha que eu tô lembrando aqui agora. Você tá num parque de diversões, numa fila de brinquedos gigante. Aí entra um grupo de crianças querendo furar a fila. O que você faz nessa situação? Então essa é uma situação problema que envolve você saber lidar com essa situação. Como você vai lidar? Né? E quando a gente fala de comportamento socialmente habilidoso, não envolve você, por exemplo, xingar e mandar aquele grupo de jovens ir para aquele lugar. Isso não é um comportamento socialmente habilidoso. Mas você também se incomodar com a situação, né, da intrusão ali na fila, dos fura-fila, e você também não manifestar aquilo que você está sentindo, isso também não é um comportamento socialmente habilidoso. Então, nesse baralho das habilidades sociais, traz também situações, problemas, para que a gente possa aí discutir alternativas de comportamentos mais adequados para cada situação. E é importante, né, falando aqui como mãe, eu me lembro, num tempo atrás, logo quando eu tive Bia, nós tivemos a oportunidade de ter uma aluna de psicologia que estava fazendo o doutorado dela. E a tese dela era dizer que as pessoas com síndrome de Down, elas não eram capazes de reconhecer as emoções básicas, que elas tinham dificuldade. E aquilo me intrigou muito, me angustiou. E na ocasião eu conversei com o Dr. Zano, coordenador da nossa pós, e ele realmente, Nádia, as pessoas com síndrome de Down têm essa dificuldade. E eu imaginei que a partir do momento que tudo que é trabalhado, ensinado, é possível as pessoas aprenderem. E hoje Bia reconhece todas as emoções, sabe se comportar adequadamente, e a gente usou muito esse baralho, gente. Olha aí, ó, medo, alegria, né? As expressões universais mesmo. Tristeza. A Nádia fez um comentário importantíssimo aqui agora. É bom que é um bate-papo e ela vai falando, eu vou lembrando, ela vai e assim vice-versa. Gente, quando a gente fala de habilidades sociais são comportamentos aprendidos, né? Então tem estratégias que a gente pode utilizar para ensinar as habilidades sociais, né? O baralho é uma situação de ensino. A gente pode fazer o que a gente chama de roleplay. É uma encenação, é um teatro, a gente tem a modelação, a gente tem a modelagem, o reforçamento. Então tem estratégias para que no dia a dia a gente possa ir ensinando esse conjunto de comportamentos. Que volto a dizer, as habilidades sociais são aprendidas, tá? Então vamos lá. Moema, a partir de que idade é possível trabalhar as habilidades sociais? Excelente pergunta. Gente, as habilidades sociais, elas podem ser trabalhadas desde pequenininho, né? E elas já são trabalhadas, vamos supor assim, na amamentação. O fato da criança
tá no seio, tá olhando nos seus olhos, o olhar no olho é uma habilidade social. É um comportamento não verbal que é uma habilidade social que é importantíssima. Então, desde pequeno, a gente pode ir reforçando os comportamentos adequados das crianças, né? Para que a criança vá aprendendo o que é certo e o que é errado. Além da gente falar em reforçamento, a gente pode falar em feedback também. É o que a gente chama de feedback corretivo. É a pessoa, a criança, se engajar no comportamento e você falar: olha, filha, que legal, você está tentando resolver o seu problema aí do roubo da borracha com um colega. Mas o que você poderia ter feito além de bater no colega? Né? Porque é muito importante, gente, quando a gente fala de desenvolvimento de habilidades sociais, na verdade, quando a gente fala no desenvolvimento de repertório comportamental, seja ele qual for, em não punir comportamento. Né? O que é a punição? Não faça isso. Isso é errado. Não pode. Que feio. A gente sabe que a punição, ela não ensina nada a ninguém, além de eliciar o que a gente chama de respondentes, como raiva, tristeza, mágoa, enfim. Então, a punição não é uma boa estratégia. A gente tem que se ater aos comportamentos que são adequados, elogiando esses comportamentos para que eles aumentem de frequência, né? E que a gente possa ir dando esses feedbacks corretivos para que a criança, no decorrer da vida, e já adolescente, adulto, enfim, a gente está o tempo todo aprendendo, para que essas pessoas possam desenvolver esse repertório comportamental. Então, é importante que a gente, enquanto pai, educador, profissional, a gente esteja atento a esses comportamentos e dê o feedback, né? E reforce, e modele, né? Ou seja, vá gradativamente aproximando a resposta da adequada. Deixa eu voltar esse exemplo que eu dei aí do roubo da borracha na escola. A criança chega em casa e conta para a mãe super triste que a coleguinha roubou a borracha na escola. E aí a mãe pergunta: filha, e aí o que você fez? Deu um tapa nela. Então, assim, a criança teve uma situação que ela se incomodou. Bater é um comportamento habilidoso socialmente? Não, não é um comportamento habilidoso socialmente. Então, a mãe vai falar: você não podia ter feito isso é errado, Nádia. Você não pode bater no colega, eu já te falei 1000 vezes. Não é por aí. Você tem que falar, aí vem a empatia. Filha, eu entendo que você tenha ficado aborrecida porque a colega roubou sua borracha. Mas o que mais a gente poderia ter feito nessa situação? Vamos, filha, o que mais você poderia ter feito nessa situação ao invés de dar um tapa na colega? Você deveria, por exemplo, e aí a criança vai elaborar várias hipóteses, né? E de repente a criança vai dizer assim: eu poderia ter ensinado que não é assim que faz, que você poderia ter me pedido emprestado. E aí a gente vai, e se a criança não conseguir te dar nenhuma sugestão, a gente pode... Exatamente, a gente podia falar: filha, você poderia ter falado com a colega que pode pedir emprestado, você poderia ter comentado com a professora que a colega pegou a sua borracha. Enfim, a gente tem que ampliar o repertório de resolução de problemas da criança e do adulto e do adolescente, seja lá quem for com quem você está trabalhando. Então, esse é um aspecto muito importante que eu quero deixar aqui bem ressaltado. A não punição do comportamento. Utilizar estratégias de ampliação de repertório comportamental. Eu vou dar um exemplo aqui. Bia, nos altos dos seus 8 anos de idade, eu me lembro que eu estava voltando para casa com ela e passei no supermercado. Daí eu comprei algumas coisas e ela pegou como é que chama aquele negocinho de bolinha, M&M? E eu não vi, né? E não foi pago. Aí quando a gente chegou no carro e tal, que eu tô indo pra casa, eu parei no supermercado da EPTG, tava atrasada, eu parei pra comprar uma fralda pra Rafael, me lembro. Quando eu tô no meio do caminho, ela: mãe, você quer uma M&M? Quando eu olhei pra trás, eu quis morrer. Voltar naquela ocasião ali, eu ia atrasar e a gente tinha uma apresentação da escola dela. A gente já estava em cima da hora. E aí eu cheguei em casa, eu me lembro que eu liguei pra Moima: o que eu faço e tal. E aí eu falei pra ela. Primeiro eu fui ouvi-la, né? Filha, mas por que você fez isso? Ué, mãe, a gente comprou. Eu falei: mas eu não comprei o M&M. Eu comprei a fralda, o café, eu me lembro que tinha sido outras coisas. E ela falou: mãe, esqueceu que você passou o cartão? Você passou o cartão, eu comprei. Então, gente, ela não tinha nem consciência que ela pegou sem pagar, que ela tinha roubado, né, o M&M. E aí, na época, assim, eu liguei pra Moima, não sei nem se você lembra. Eu lembro dessa história. E aí, Moima falou: então, primeiro pergunta se ela tem consciência que ela fez isso. E aí eu fui explicar a ela. Na cabeça dela,
se ela estava acompanhada, né, por mim. E eu passei o cartão, tudo independente que ela passasse no caixa para registrar. E agora, aí eu aproveitei a oportunidade para explicar para ela que toda vez que a gente entra no supermercado, a gente só pode pegar as coisas, tem que registrar o produto. E agora ela aprendeu também outra coisa, olhar o preço das coisas. Então ela passa agora o código de barra para ver se aquele preço é adequado, se é muito caro, se não é, porque ela também não tinha essa noção. Então foi um comportamento ensinado. Exatamente, ótimo exemplo, Nádia. Bom, vamos lá. Quais são os profissionais que podem trabalhar com habilidades sociais, Moema? Já até mencionei isso agora há pouco. Gente, as habilidades sociais, como eu falei, desde pequena a gente pode começar a ensinar, então não seriam nem profissionais, os pais. Né? Os pais dentro de casa são os primeiros a ensinar a questão das habilidades sociais para as crianças. No dia a dia mesmo, nas atividades domésticas, como acordar de manhã e chegar e falar bom dia, né? Antes de entrar no recinto, por exemplo, pedir licença, né? Enfim. E aí quando a gente fala de profissionais, professores, né? Sem dúvida nenhuma, né? A entrada na escola e a ampliação aí do conjunto de pessoas com quem a criança se relaciona, tem assim oportunidades de aprendizagem excelentes para a criança quando a gente fala de habilidades sociais, né? Então professores também podem trabalhar isso no dia a dia, e aí psicólogo, claro, né? Mas a gente vê que qualquer pessoa tem a capacidade de estar ali lidando com uma criança, lidando com um adolescente e ensinando esses comportamentos socialmente habilidosos. Então vamos lá. Pessoas com T21 têm problema com habilidades sociais? A pessoa que fez essa pergunta já respondeu. Eu acho que não. Quando a gente fala de habilidades sociais, como são comportamentos aprendidos, a gente não nasce sabendo, a gente tem que aprender. Tanto é que a gente vai aprender de acordo com a cultura onde a gente está inserido. Porque a gente sabe que tem culturas, por exemplo, que as mulheres só andam atrás dos homens. Isso é uma habilidade social, uma norma social que a pessoa aprende a seguir. Então, os comportamentos sociais eles são aprendidos e culturalmente dependentes, né? Quando a gente fala de habilidades sociais, a gente pode falar em ausência da habilidade social ou déficit de habilidade social. Ou seja, a pessoa tem ali um pouco de comportamento socialmente habilidoso, mas ele ainda não está num ponto, digamos, ótimo, né? Então, quando se fala, agora respondendo a pergunta, né? Pessoas com T21 têm problema com habilidades sociais? Se você não ensinar, que começa desde cedo, como eu falei, sim, terá problema com habilidades sociais. E o que eu vejo como um grande problema? Aí vamos remontar aquelas discussões que todo mundo já deve estar cansado de saber, que é o momento da notícia, a hora da notícia. Quando os pais recebem ali do profissional de saúde a notícia de que vai ter um filho com síndrome de Down, que é um filho que vai ter problema, enfim, no momento da notícia traumático, em que o profissional não sabe ali transmitir as informações adequadas, cheio de preconceito, muitos ainda chamando inclusive de mongoloide, que não vai viver muito tempo, que vai depender de você para tudo o resto da vida. Os pais têm essa apreensão dessa informação e vai tratar o filho, educar o filho pensando dessa forma. Então, se esse filho vai morrer daqui a pouco, o pai não vai esquentar a cabeça em estar educando essa criança. Porque ele quer o máximo possível aproveitar a pessoa ali, a presença, a companhia. Então, não vai educar. A criança vai fazer o que ela bem quer, vai pintar e bordar, porque não está tendo essa questão do feedback corretivo, não está tendo a questão do reforçamento, porque está deixando correr solto. Então, se a pessoa tem essa experiência traumática da hora da notícia e já começa a montar um monstro que não existe, né, do que é a síndrome de Down, então não vai se engajar ali em estar ensinando a criança. Mas, não sei nem o que eu estou falando. O que eu estou falando, Nádia? Se a pessoa ter problemas. Pode ter ou não. Volto a dizer, se é um comportamento aprendido, se eu ensinei, essa pessoa vai desenvolver esse repertório. Por mais que tenha uma deficiência intelectual, né, mais profunda, a gente pode sim ensinar essa pessoa habilidades sociais básicas, né? Então, a pessoa com T21 tem problema de habilidades sociais? Se não for ensinado, vai ser como qualquer outra pessoa. Terá sim problemas de habilidade no desenvolvimento do repertório de habilidades sociais.
A outra pergunta foi: como tornar uma pessoa com T21 socialmente habilidosa? Desde pequeno, como eu já tenho falando aí, a gente pode ir fazendo esse treino, que é um treino natural no ambiente ali da criança, do adolescente, do adulto. E aí tem técnicas também para ensino de habilidades sociais. Eu também acho que eu já até falei sobre isso. A questão do roleplay, que é uma encenação, que é um teatro, que é você propor situações ali para a pessoa, para que a gente possa resolvê-las juntas. Modelagem, gradativamente você vai reforçando o comportamento da pessoa até que ele chegue num ótimo de habilidade social. Então, assim, tem treinos que você pode fazer em ambiente não estruturado, em casa, na escola, ou então numa situação estruturada como de consultório. E é interessante a gente lembrar que quando a gente fala de trabalhar habilidades sociais, principalmente quando se diz respeito a um psicólogo, é riquíssimo e é muito mais proveitoso se a gente faz esse treino em grupo, né? Porque num grupo ali de pessoas, um conjunto de pessoas, você inclusive terá situações reais que vão ocorrer ali no convívio mesmo, que serão excelentes oportunidades para que você possa ensinar as habilidades sociais, né? Então, volto a dizer, pensando numa situação não estruturada em casa, escola, no dia a dia, pensando numa situação estruturada de consultório mesmo, que, como eu falei, o ótimo seria que isso fosse trabalhado em grupo, uma sessão em grupo com vários jovens, com várias crianças ali, para que você possa ir treinando e desenvolvendo essas habilidades sociais. Lá no INC, nossas duas psicólogas, a Jéssica Marques e a Samara, trabalham com a terapia ABA, que existe uma ideia de que ABA é só para pessoa criança com autismo. E eu vejo quanto Jéssica trabalha modelagem de comportamento, né? Ela trabalha uma determinada situação, problema. Às vezes, trabalhar com psicólogo não é só quando a criança apresenta um trauma, um problema, uma alteração de comportamento. As habilidades, elas podem ser construídas e a terapia ABA trabalha muito com essa modelagem de comportamento. Então, quanto antes a criança poder trabalhar essas situações, trazer uma questão, a família trazer uma questão para que seja trabalhada, o terapeuta pode trabalhar sob demanda. E a nossa ideia lá no INC é poder trabalhar em grupo, né? Mas por conta da pandemia, a gente está meio restrito com essa condição. E, gente, por falar em pandemia, bem colocado, Nádia, eu tô vendo o prejuízo. Se para todo mundo essa situação de pandemia já está trazendo um prejuízo danado, os pacientes que eu acompanho lá no Crisdal, gente, os jovens, os adultos, eles estão sofrendo com tudo isso. Porque que frequentava a escola, tinha lá uma atividade física que fazia, o outro até trabalhava e de repente fica trancafiado dentro de casa. A gente está vendo que está desenvolvendo quadros de ansiedade, né? Depressão, e aí envolve isolamento social, regressão nas AVDs. Então a pessoa que já tinha um bom repertório nas AVDs começa a ter regressão. Então esse isolamento social e junto com ele a poda, digamos assim, de acesso a reforçadores, a coisas prazerosas, está trazendo um prejuízo enorme para as nossas crianças e para os nossos jovens, né? E aí quando a gente fala, isso é um ponto importantíssimo, né? Que aqui nem teve essa pergunta, mas eu vou fazer e já vou responder. Por que, né, estudar e por que implementar treino de habilidades sociais? Quando a gente fala de habilidades sociais, a gente fala de uma pessoa que vai minimizar, por exemplo, vai diminuir a chance de ter depressão. A pessoa habilidosa socialmente diminui a chance de ter um quadro de ansiedade. Então, a pessoa de se engajar em comportamentos socialmente inadequados. Então, é importantíssimo que a gente trabalhe o desenvolvimento de habilidades sociais. E voltando agora, né, que eu tinha que fazer esse parênteses, da questão da pandemia e o impacto disso no convívio social, a gente está vendo o prejuízo que isso está trazendo, né? E aí o nosso assessor aqui está falando que são AVDs. AVDs são atividades da vida diária, né? O que eu falei, né? Que alguns jovens nesse processo de isolamento social, eles estão tendo regressão em algumas AVDs. Então deixa eu traduzir isso. Atividades da vida diária. Então se tomava banho sozinho, já não está mais tomando. Se limpava quando ia ao banheiro,
já não está mais fazendo isso tão bem como fazia antes. Então é a questão do autocuidado, troca de roupa, então tudo isso são avidez. Bom, e a Ângela Chaves Café, ela fala que o grupo é mesmo muito rico, pois os participantes pegam carona na fala dos outros. Exatamente, é aprender com o modelo, gente. No grupo a gente vai ter ali, claro, modelos muito adequados de comportamento e também modelos inadequados. E aí cabe ao profissional estar aproveitando os bons modelos dos colegas para que todos possam aprender com ele, né? E saber ali, junto com a pessoa que emitiu um comportamento inadequado, você trabalhar com ela o que a gente chama de ampliação de repertório comportamental. Ou seja, pensar outras alternativas para que você possa solucionar aquela situação que surgiu ali. Mas sem dúvida, Ângela, o grupo é riquíssimo, riquíssimo. A Madalena Nobre, nossa querida amiga, Querida Madá, ela fala da falta total de motivação, né, nessa pandemia. Creio que ela está falando no contexto da pandemia. Porque é isso, né, Madá? Os jovens, as pessoas que saíam, que faziam esporte, que tinham diversas atividades, de repente se vê aí restrito nisso daí. E pra que eu vou fazer, né? Acabou a graça de tudo. É passar o dia, eu vejo os pais direto falando isso, só fica no celular, né? Então, e aí eu trabalho, eu tenho uma família que eu acompanho e eu achei muito legal o que eles fizeram nessa pandemia, para poder ampliar ali as atividades reforçadoras dentro de casa. Sabe aquelas bandejinhas que vem presunto e queijo, aquelas de tipo um isopor? Sim. Então eles lavam aquilo e pintam, estão pintando. Então eles estão fazendo um mural na parede, já deve ter, sei lá, mais de 20 quadrinhos que a família toda se reúne ali para estar fazendo essa atividade, que é uma atividade prazerosa. Ou seja, é importantíssimo que nessa situação a gente busque atividades motivadoras, atividades reforçadoras, para que a gente possa estar dando como sugestão para essa criança e para esse jovem, para que eles se engajem dentro de casa, né, considerando as restrições do ambiente doméstico, para que minimize o impacto da diminuição do contato social. Ivanete, querida, que bom ter você aqui. A Ivanete pergunta, Moima, qual terapia seria mais interessante, a comportamental ou a cognitiva? Para criança. Eu sou enviesada para falar, né, que como a Nádia disse, eu sou doutora em análise do comportamento. Então, tanto o meu mestrado como o meu doutorado foi com esse viés da análise do comportamento. Então, é claro que eu vou falar que a análise do comportamento é a melhor. Mas a gente vê que todas as abordagens em terapia, ela tem a sua efetividade. Mas quando se fala de desenvolvimento de repertório comportamental, a mais adequada é a análise do comportamento, né? E a gente pode colocar a terapia cognitivo-comportamental também, já que tem essa questão do comportamento, como uma boa alternativa. Então, seguindo aqui as nossas perguntas, vamos lá. O ser humano já nasce com habilidades sociais ou elas são adquiridas? Eu Acho que você já até respondeu. Elas são né? aprendidas. Próxima pergunta. Como incentivar as crianças a socializar após tanto tempo de isolamento social? Antecipei a pergunta, né? Que tá falando aí do impacto e do prejuízo da pandemia. Eu acho que essas crianças, elas devem estar doidas para ter contato, voltar à escola. Sexta-feira mesmo, lá no Crisdal, eu estava atendendo um jovem, acho que ele deve estar com 23 anos, se eu não me engano, que ele estava triste mesmo, ansioso, ele ficou a sessão, isso por vídeo atendimento online, tá, gente? Eu tenho priorizado agora durante a pandemia, até porque o Crisdal agora voltou a atender lá no Agarram, que é Hospital Referência para Covid. Eu tenho feito boa parte dos atendimentos online, por videochamada. E aí estava o paciente durante toda a sessão, assim, se sacudindo, extremamente ansioso. E aí ele queixou comigo que está se achando gordo. Então, essa é uma queixa de muitos pais, ganho de peso nesse isolamento, nessa pandemia. Porque comer, gente, venhamos e convenhamos, é muito bom, né? Nos dá prazer ali imediato, né? O problema é a médio e curto prazo, o impacto dessa ingesta aumentada de alimento na nossa saúde, enfim. Então esse paciente estava se queixando de ganho de peso, estava se achando feio, né? Estava dizendo que estava com saudade da escola, doido para rever os amigos. A mãe falou que ele só tem ficado no quarto, perdeu o interesse dele nas atividades que ele gostava de fazer. Enfim, eu acredito que a grande maioria esteja extremamente ansioso, esperando o retorno à vida normal.
né, a volta às aulas, ao contato com os colegas. Então, eu acho que quando essa situação, né, respondendo a pergunta aí, só um minutinho, Nádia, como incentivar a criança a socializar, eu acredito que ela queira incentivar, porque ela está privada dessa questão do contato social. Então, só esse fator motivacional, que é a privação do contato, isso aí eu acho que já vai ser suficiente para a criança querer aí voltar toda com o seu contato social anterior. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu tenho uma pré-adolescente, como ela mesma se intitula. O ano passado a escola que Bia estava foi apoio zero a online, né? Era tudo gravado e ela não conseguia acompanhar, eu acabei tirando da escola. E agora ela está em outra escola e é ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Ah, online ao vivo. Online ao vivo, né? E eu tenho, nas manhãs que eu estou em casa, eu tenho acompanhado com ela e é incrível como tem sido rico ela falar com os colegas. Tem um momento que a professora oportuniza para eles trocarem uma ideia. Tem outra criança com síndrome de Down na turma dela, e aí a professora, sexta-feira, fez a seguinte pergunta: eu gostaria que vocês falassem quais são os amigos na trajetória de vocês. Vocês têm 11 anos aqui, né, essa turminha, e eu queria saber, não precisa ser dessa turma, pode ser de turmas e de outras escolas, quais foram as experiências agradáveis que vocês tiveram, quais foram os colegas que marcaram a vida de vocês. E assim, eu cheguei a me emocionar na hora. A Bia lembrou de colegas da época do Marista, depois ela lembrou do Vitória Regia, ela foi nomeando, falando de cada característica. Aquele momento ali foi rico, ela trocou, ela matou a saudade dos colegas. Então eu acho que até esse ensino remoto, ao vivo, é uma oportunidade, né? E os pais, de repente, oportunizar a criança conversar, falar por videochamada, falar com a avó, com um coleguinha e tal. Isso ajuda, reforça o vínculo, né? E diminui o isolamento. Eu percebi isso. Para ela foi muito rico. Não, mas aí que tá, Nádia, não são todas as escolas que estão nesse esquema de aula online, ao vivo, como você está chamando, né? Que a criança tem acesso aos colegas, geralmente é você ali o tempo todo só vendo o professor, sem poder interagir com os demais coleguinhas. E se a gente pensar na realidade, né, da maioria da população, né, não tá tendo nem aula, né? As escolas públicas era para ter voltado, não voltou. As aulas duram meia hora ali 3 vezes por semana. Então, assim, a Bia, graças a Deus, tem uma situação extremamente privilegiada. Mas a gente sabe que a maioria da nossa população não é isso que está vivenciando. Então, eu tenho vários pacientes que nem aula online estão assistindo, porque as aulas não estão adaptadas. E aí a professora manda uma apostila com 10 folhas, daqui a uma semana você me devolve essas folhas preenchidas. Eu quero isso? Não, isso tem a menor graça. Cadê meus amigos? Cadê o recreio? Cadê o lanche? Né? Então, que são fatores ali reforçadores na escola. E não tá tendo isso, né? É uma situação bem delicada, essa pandemia. E quando a gente pensa que vai melhorar, né? Enfim. A Alessandra, ela fez a seguinte pergunta: como auxiliar a criança a perceber que o que ela fez é errado? A criança dela tem 2 anos e pouquinho, né? E ela queria saber como é que auxilia. Assim, e aí eu volto a destacar, gente, que eu quero deixar isso muito claro. Punição não ensina nada a ninguém, tá? Então é importante que você trabalhe ali por meio do modelo, por meio do feedback, por meio do reforçamento diferencial. Então, um exemplo que eu adoro dar, eu dou isso para a maioria dos meus pacientes e vou dar aqui agora também. Então, eu sou uma criança, eu tô aqui na minha mesinha, tô desenhando. Licença aqui, mamãe. Então, tô aqui na minha mesinha, desenhando bem bonitinho. Mamãe passa pra lá, nem tchum pra mim. E eu continuo desenhando bem bonitinho. Mamãe passa pra cá, nem tchum pra mim. E uma hora, sem querer, eu deixo o lápis cair no chão. Aí minha mãe: presta atenção, Moema, já falei 1000 vezes, você tá muito distraída, você tá muito estabanada, você tá quebrando a ponta do lápis toda. O que essa mãe tá ensinando pra mim? Deixa eu pegar minha caneta. O que essa mãe tá ensinando pra mim? Que eu obtenho atenção quando eu emito comportamentos inadequados. Porque quando eu tô de boa aqui desenhando bem bonitinho, ela não me deu uma atençãozinha sequer. Mas eu fiz uma coisinha errada, ela se direcionou a mim,
nem que seja gritando, me apurrinhando. Então é muito importante que a gente utilize uma estratégia de modificação comportamental, que é que a gente chama de reforçamento diferencial, né? Então é interessante que a gente consiga ignorar os comportamentos inadequados, e ignorar comportamento inadequado implica em nem levantar o olho assim, ó. Se fizer assim, a criança já sabe que está sendo punida. Então ignora os comportamentos inadequados e todo e qualquer outro comportamento que seja ok, que seja bem adaptado, que seja funcional, você elogie. Porque o ideal aqui seria eu estar desenhando, mamãe passar e falar: que lindo, minha filha, como você está desenhando bem, faz um desenho para mim, que gracinha. Esse seria o adequado. Mas infelizmente, quando a criança ou adolescente, enfim, está se comportando bem, você fala assim: deixa quieto, não vou nem mexer, como é que tá lá, não está me dando o menor trabalho, né? Infelizmente. Mas o correto seria dar atenção quando o comportamento adequado está sendo emitido. Então respondendo a pergunta aqui da Alessandra, não punir comportamento, privilegiar o reforço dos comportamentos que são adequados, né? E trabalhar por meio de feedback, reforçamento, modelação e modelagem. A Ângela fala: Cidinha, minha irmã, está tendo aula online. Penso que a terapia online poderia dar certo. Vamos tentar? Cidinha, querida, eu tô morrendo de saudade de você, Cidinha. Eu tenho feito, o que o ideal, a Cidinha, ela fazia o acompanhamento em grupo, ela participava do grupo de habilidades sociais, né? Uma dificuldade minha, gente, eu confesso, eu nunca tinha feito uma videochamada na minha vida até começar essa pandemia e eu precisar disso para poder atender, né? Então eu sou uma nalva, uma ignorante em questão de redes sociais, tecnologias, enfim. E aí eu comecei com um atendimento online por meio de videochamada, Google Meet ou videochamada do WhatsApp, mas aí é 1 a 1, é o tete a tete, eu e o paciente, ou eu e a mãe, ou eu e o pai, enfim. Porque no caso da Cidinha, que seria muito válido ela manter o contato com o grupo dela, que foi suspenso, infelizmente, em razão da pandemia, né? Que no grupo da Cidinha, salvo engano, tinham 7 pessoas. A gente pode tentar, Ângela, a gente pode tentar, né? E aí é uma questão de combinar com todo mundo que fazia parte do grupo, de entrar no mesmo horário. O grande problema é que em algumas, pelo menos eu, quando eu tô fazendo, eu sei que tem alternativas de você ver todo mundo que está participando, mas isso depende do tamanho da tela, do instrumento ali que você está usando, seja celular, ou tablet, ou computador. Então, enfim, a gente pode tentar, podemos tentar, Ângela. E eu tô com saudade da Cidinha. Cidinha. Qual o papel dos pais? E aí foi a Eti que fez, a mãe do meu lordzinho, o meu Francisco, perguntando sobre paternidade e maternidade, sobre as pessoas com T21. Eu acredito que em relação a habilidades sociais, né? Como educar? O bebê dela vai fazer 1 aninho. Gracinha. Se fosse a pergunta que você quis fazer aí, se a Nádia entendeu corretamente, né? Eu já até falei sobre isso. O papel dos pais são os primeiros, são os nossos primeiros educadores que vão começar a trabalhar as habilidades sociais desde pequenininho, né? Então, o papel dos pais é fundamental nesse processo, porque são as primeiras pessoas com quem a gente se relaciona, né? Então, os pais são importantíssimos nesse processo. E aí, o que eu vejo muitas vezes? Pais que têm déficit em habilidades sociais, como é que eles vão ensinar, né? Eu vejo muitos pais, mães, principalmente mães, né? Que eu atendo muito mais mães do que pais, que tem uma dificuldade muito grande de falar o que está sentindo, né? Então, se essa mãe não consegue ser um modelo de falar sobre o que está sentindo, de ajudar a criança ali a nomear um sentimento, isso dificulta um pouco que essa criança desenvolva um bom repertório de habilidades sociais, né? Por quê? Porque os pais, a mãe já tem ali um déficit. E falar sobre sentimentos, gente, é uma habilidade social importantíssima, né? E eu vejo uma grande dificuldade das mães, inclusive, de nomearem os próprios sentimentos. Não, isso que eu tô sentindo é angústia, é tristeza, é raiva. Ela não consegue nomear os próprios sentimentos, como é que ela vai ensinar isso para a criança? Filho, isso que você está sentindo agora é tristeza, porque você quebrou sua boneca. Filho, isso que você está sentindo é frustração, porque você não conseguiu encaixar a peça aqui no quebra-cabeça. Enfim,
É assim que a gente vai aprendendo, é no dia a dia, na experiência, é com a ajuda do outro, que a gente vai aprendendo a nomear os próprios sentimentos e a gente vai passando isso para os nossos filhos. Se a gente observa um déficit nos pais, fica mais complicada a questão aí do papel dos pais nesse processo de desenvolvimento de habilidades sociais. Mas como a criança não está só restrita ali ao convívio com os pais, tem os professores, tem outros familiares, isso aí pode ser um pouco compensado no contato com essas outras pessoas. Mas tudo começa, gente, dentro de casa com os pais. E às vezes, como mãe, vou falar aqui, às vezes a gente subestima a capacidade dos nossos filhos. Às vezes a gente acha que eles não são capazes de compreender aquilo. E desde pequenininho a mãe tem que falar tudo o que está fazendo com o filho. Filho, agora você vai tomar banho, olha, água quentinha. As crianças com síndrome de Down, elas comemoram, e as mães sabem do que eu estou falando. Quando elas conseguem sentar sozinhas, elas batem palma. Quando elas conseguem falar uma palavra. Então é importante a gente falar, né? Compartilhar. Mamãe está feliz, mamãe está triste. Fazer cara de feliz, cara de triste, porque as crianças, elas entendem e compreendem. Então, tudo que a gente for fazer com a criança, é necessário a criança saber o que está sendo feito, a gente fazer cara de triste quando ela fizer alguma coisa errada, ensinar o que é o certo, pedir para a criança pedir desculpa quando ela bate, né? Então, assim, a criança bateu no rosto da mãe, a gente vai deixar? Não, a gente fala, olha, faz carinho, mostra o comportamento correto. A Luciana, nossa fono do INC, a Luciana Rezende, ela está dizendo aqui que nesse momento de pandemia a gente precisa se reinventa, né? E como ela é animada, como ela é criativa, e a gente precisa ter esse comportamento. Nós profissionais precisamos aumentar o nosso repertório. A gente precisa contextualizar. Às vezes quando a terapia era fora de uma realidade, isso não é significativo nem para a criança nem para a família. Então, ter a família perto, orientar a família, faz parte do nosso papel enquanto profissional. Só um comentário aqui, enquanto você falava, né? Do DF-DAO, acredito que seja a Cleo, né, Cleo? Notamos muita ansiedade e carência afetiva, gerando um apego exagerado com os pais, né? Então, isso acontece mesmo, porque o que eu tô tendo ali de contato? Com que pessoas que eu tô tendo contato? Meus irmãos, se tiver, meu pai, minha mãe, né? Então, o que você fazia com os colegas, agora você está muito restrito. Então, realmente, a gente vê que está um apego danado, não pode nem fazer xixi, não pode nem ir ao banheiro, que já está querendo ir junto. Gente, o prejuízo dessa pandemia está enorme, né? Mas, enfim, essa é a realidade que a gente tem hoje. E volto a dizer, vamos pensar em estratégias dentro dos seus recursos. O que a gente pode fazer dentro de casa? Né, a Nádia falando aí, vamos utilizar a tecnologia, né, hoje disponível em qualquer aparelho celular, fazer videochamada. Se a escola não proporciona isso, como eu chamei a atenção atrás, a maioria das escolas não está proporcionando esse contato, tomar a iniciativa de entrar em contato com o pai para poder, se a criança não tiver o próprio recurso tecnológico dele, enfim, a gente pensar em alternativas para favorecer a manutenção desse contato social. Uma coisa interessante que eu tenho vivido, Bia tem falado muito sozinha, conversado, né? Mas não é sozinha, ela tem uma boneca, que é a Kiara, que ela conversa o tempo todo com a Kiara. E nesse momento ela se desabafa com a Kiara, ela fala, e eu tava preocupada, né? Eu falei, nossa, a garota conversa o dia todo e tal. Aí Moema falou, fica tranquila, porque ela pelo menos, é a forma que ela tá tendo de extravasar, ela tá sem as colegas e tal. E às vezes ela desenvolveu um medo na pandemia, medo de chuva, de trovão. Por vezes ela quer ir dormir com a gente, sendo que ela já dormia no quarto dela. E aí ela aprende a falar com a Kiara e ela fica... A Kiara falando com ela, Bia, fica tranquila, lembra do que a Jéssica, psicóloga, falou. É preciso não ter medo. E aí eu, Jéssica, para completar, ainda fico explicando, porque para mim tudo tem que racionalizar, assim, para ela entender. Falei, filha, o trovão é quando duas nuvens se chocam, o barulho é isso. Ah, mãe, entendi. Aí ela fica com a boneca, Kiara, eu tenho que lembrar do que minha mãe falou para não ter medo. O trovão são duas nuvens que se chocam. Eu falei, Bia, você devia ter medo do raio.
Aí ela, mãe, mas o raio clareia, alegra, ilumina, não vou ter medo do raio. E aí quando eu vi, eu já estava querendo botar um medo na menina que não existia, né? O medo dela era do trovão. Então, é importante também a gente tentar racionalizar, trazer. E agora eu entendi que a bonequinha é uma forma que ela encontrou de se desabafar. Outra coisa que eu achei engraçado é que o irmão dela tá morando fora e a gente no carnaval foi visitar Pedro. E aí Pedro estava muito exigente, né? Tava vivendo na boa, sem os irmãos para encher o saco e tal. E aí no final das contas, a gente se despedindo, falei, ai filha, eu tava morrendo de saudade, foi tão bom e tudo. Não foi, Bia? Ela piscou o olho, foi ótimo. Então significa que ela tava querendo ali, fingindo, né? Porque Pedro encheu o saco dela, tava punindo, com medo da pandemia e tal, e inibindo o comportamento dela o tempo todo. Então, é importante, gente, a gente olhar para os nossos filhos com um olhar de possibilidade, acreditar que é possível e estimular, oferecer oportunidade e ensinar, porque eles aprendem, com certeza. Não vi. O Carlos tá falando que tem pergunta nova, Nádia. Tá. A Cleo fala chamar para cozinhar, fazer um pão, plantar algo, pode ser no vaso também, que é uma forma que ela tem encontrado de trabalhar com a Gigi. Alguém falou que a Bia é ótima, não é mesmo? Nossa, com a Luana tem acontecido o mesmo. Desabafa com as bonecas e está super apegada. Só um ponto importante, gente, que aí vem a questão do conversar com boneca ou então até amigo imaginário. Por que a gente recorria, né? Eu nem lembro se eu tive amigo imaginário. Enfim, por que a gente vê essa questão do amigo imaginário tão presente, né? Vamos lá, vamos pensar junto. O que vocês dão de palpite? Por que a gente desenvolve um amigo imaginário? Pensaram? Gente, porque muitas vezes você não está tendo um amigo real, porque você não está sendo acolhida ali pelas pessoas reais que estão do seu lado. Então, esse processo de acolhimento, de empatia, de querer entender ali o lado do outro é importantíssimo. Porque senão você vai começar a desenvolver estratégias comportamentais que são disfuncionais, que são criticadas pela nossa sociedade, como, por exemplo, falar sozinho. Quem fala sozinho, outro já é o doido ali, ó, falando sozinho. Por que essa pessoa está tendo essa necessidade de falar sozinha? Será que ela está sendo ouvida? Quem está acolhendo essa pessoa? Né? Então, acho que esse é um ponto, né? A gente vê até como é uma estratégia que pode ser agora no momento efetiva e eficaz? Sim, pode. Mas o que está faltando para que essa pessoa acesse ali um brinquedo ou um amigo imaginário ao invés das pessoas que estão reais? Tá todo mundo, eu sei, uma pilha de nervos, tá todo mundo já de saco cheio, com perdão da palavra, dessa situação que a gente está vivendo. A gente está mais irritado, a gente está mais ansioso, a gente está mais impaciente e muitas vezes a gente acaba não dando atenção para as pessoas que estão próximas. Então pensem um pouquinho sobre isso. O que eu posso fazer para melhorar a saúde mental das pessoas que estão comigo, né? Laris, a mãe da nossa Laurinha. A Larissa está perguntando aqui, doutora, minha filha tem 2 anos, ainda considera como seu principal alimento o leite materno. Isso tem prejudicado sua forma de se alimentar e aceitar a comida. Pode me dar dicas para melhorar isso? Eu acho que a melhor profissional para falar sobre isso seria a nutricionista, né? Que é a introdução alimentar, estratégias de introdução alimentar mais adequadas, enfim. Mas, não sei. O que você tem a dizer sobre isso, Nádia? Eu já venho conversando um pouco com a Larissa de na hora da alimentação, outra pessoa ofertar alimentação para a Laurinha. A mãe saiu um pouco de cena. A Laurinha é criada muito só pelos pais, então, e acabou que com a pandemia eles ficaram extremamente isolados. Ela precisa sentir fome e saber que tem outras formas de compensação. Acho que limitar o mamar para as horas de manhã cedo, à noite, horas de maior afeto e tudo, porque senão ela sempre vai usar o peito como alternativa principal. E nessa idade ela precisa entender e sentir necessidade, né? Comer com o pai. A gente até viu, né, Larissa, que quando você colocou um ajudante em sua casa, quando você voltou a trabalhar,
ela estava de teletrabalho também. Foi bem legal porque a Laurinha comeu com a sua secretária. Então eu acho que a questão de Laurinha é você sair um pouco de cena e ela ter contato com outras pessoas, sentir necessidades, deixar ela comer com a própria mão, trabalhar essa questão da autonomia. E você falando agora, Nádia, eu não sei porque eu não conheço o caso, né, será que talvez essa não seja a única hora de momento de contato mais efetivo com a criança, né, que é o mamar? Você mostrar para sua filha ou filho, não sei, que ela pode, que ela pode ter outros momentos de contato e de interação social ali positiva com você, independente do mamar, talvez seja uma coisa importante também, mas eu não sei porque eu não conheço bem a situação. Olívia, eu estou muito orgulhosa e feliz de ver a Luana, né, nas redes sociais, assim, eu acho que é uma forma... Quem é a Luana? Luana é a filha da Lívia, que é psicóloga, que é do DFDAO. Que legal, né? Uma forma que ela está tendo de se expressar, de dançar, de mostrar. É uma coisa que ela já faz antes da pandemia e agora na pandemia ela teve algumas oportunidades aí. Eu acho isso fantástico. Engraçado que eu comecei o Papo Inc esse ano, né? Várias pessoas falavam, o Carlos me incentivando. E não sei se vocês perceberam, o primeiro foi eu sozinha. E aí no segundo, Bia quis entrar. E ela entrou assim, de improviso. Mãe, eu acho que tem que ter uma coisa para ficar mais animada, luz, câmera, ação, Papo Inc. E aí, pegou. Acontece que ela tá sentindo agora o peso da responsabilidade e tá ficando nervosa. E ontem à noite ela falou, ai mãe, eu queria ficar sozinha e eu fazer um stories, assim, de repente acho que eu vou ficar mais aliviada. Ela falando, né? E aí ela foi pro quarto dela e ontem a gente soltou, tipo assim, uma chamadinha e saiu mais descontraído, porque tá dando até amnésia. Eu falo, habilidade social, mãe, vou esquecer a minha fala, mãe. Então, assim, a gente tem buscado alternativas para que ela possa se expressar, ter contato, né? Ser avaliada pelo outro e tal. E ela tem esse senso crítico, né? Ai, mãe, vou esquecer, as pessoas vão achar porque eu tenho síndrome de Down. Eu falei, que nada, garota, porque todo mundo esquece mesmo. Às vezes a gente fica diante das câmeras e fica nervosa mesmo. E ontem ela teve essa tiradinha e fez um vídeo lá e chegou mostrando pro pai dela. E aí a gente resolveu até botar. Foi uma alternativa, mais uma vez, uma sugestão dela e a gente acatou. As perguntas aqui do papel acabaram, Nádia? Aqui do papel acabaram. A Luciana, fono de Bia, do INC, fala, na fono a gente também está treinando isso. Obrigada, Lu, é ótimo. A gente tem que sempre treinar, trazendo sempre para um desfecho funcional, né? Para a realidade da pessoa, porque senão não faz sentido. Tudo que a gente vai fazer nas terapias ou em casa, a gente tem que aproveitar a oportunidade e trabalhar o contexto. Exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Porque por aqui as perguntas de ontem da caixinha acabaram. Vou aproveitar para mostrar para vocês o baralho. Esse baralho nos ajudou muito. Hoje em dia a gente nem usa, acho que eu vou usar com o Rafa agora. A culpa, decepção, esperança. Esses são mais subjetivos, mas as crianças são capazes sim de aprender. Confusão, saudades, vergonha, um termômetro aqui. Deixa eu ver. Explica aí, mãe. A intensidade do sentimento, Nádia. Se é muito fraco, médio, forte ou muito forte. Culpa. Lembrando que isso é bem interessante, engraçado porque eu nunca tinha visto essa cartinha aqui. Para pessoa com síndrome de Down, trabalhar no concreto é muito bom, né? Até interessante, eu vou usar. Culpa. Desespero. Desconfiança. E dentro tanto do baralho das emoções como no baralho das habilidades sociais, tem as instruções ali de como você deve usar. Mas isso aí vai muito da sua criatividade, né? Isso aí é só um mote para que você possa trabalhar das maneiras mais diversas possíveis a ampliação do repertório de habilidades sociais e aqui no caso do baralho das emoções, o reconhecimento não só das suas emoções, como também das emoções do outro.
né? Você tentar, que é a empatia. Você saber ali o que o outro está sentindo e dar esse feedback para ele é uma habilidade social muito importante. Ah, deixa eu só falar uma coisa que eu não falei que eu acho muito importante. Eu acho que até para terminar. Quando a gente fala de habilidades sociais, a gente pode pensar num contínuo, né? A gente pode botar num extremo comportamento passivo, no outro extremo o comportamento agressivo e no meio do caminho a gente tem o comportamento assertivo. Quando a gente fala de comportamento passivo, a gente está numa relação perde e ganha. Você perde e o outro ganha. O outro te subjuga, o outro consegue o que quer e você acaba perdendo, sofrendo com essa situação. No outro extremo, a gente tem a situação do comportamento agressivo, que é o ganha-perde. Você ganha entre aspas, né, momentaneamente, o outro perde, porque você ofende o outro, você bate no outro, para que você consiga garantir os seus direitos. Nenhum dos extremos eles são adequados. O comportamento adequado, quando a gente fala de habilidades sociais, é o comportamento assertivo, que é você saber o que falar, quando falar e como falar. O que falar é o conteúdo, o como falar é a forma e o quando falar é o momento. Né? Isso, claro, já trabalhando de uma maneira muito mais profunda o conceito de habilidades sociais. Mas a gente observa muitas vezes que as nossas crianças e os nossos jovens, eles estão no extremo da passividade. O outro pinta e borda com ele não é capaz de manifestar os seus direitos, não é capaz de chegar, como no exemplo primeiro que eu dei da borracha. Olha, fulano, você podia ter me pedido emprestada a borracha, isso não se faz, a gente pode tentar de outra forma, que seria um comportamento habilidoso. A gente observa muitas nossas crianças e nossos jovens nesse extremo do passivo ou no extremo do agressivo. Diante de uma situação em que ele não sabe o que fazer, ele já parte para o comportamento agressivo e muitas vezes até o comportamento autoagressivo, a autolesão. Isso tudo mostra o quê? Que a pessoa não está sabendo lidar de maneira habilidosa naquela situação. E tudo isso pode ser ensinado. O que eu quero que fique para vocês hoje, gente, dessa nossa conversa é comportamento, habilidades sociais, elas são aprendidas. A gente pode ensinar, pode e deve ensinar. E todas as pessoas são capazes de aprender. Acho que essa é a minha mensagem, Nádia. Beleza, eu quero dizer que as habilidades, né? Moema trabalha com jovens e adultos com síndrome de Down. E o meu pedido é que essas habilidades comecem desde cedo. Por que não? Porque só lá adiante, né? É importante que desde cedo a criança trabalhe essas habilidades, como eu tive a oportunidade de estar no Crisdal, de estar com Moema e poder ter aprendido isso. Senão, certamente não teria trabalhado. Então é importante a gente ter essa vivência e oferecer para os nossos filhos essa oportunidade. A Madalena Nobre está dizendo, Moema, que quer uma próxima live com você falando de quem cuida do cuidador em tempos de pandemia. Pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. A gente vai salvar a live, né? Graças a Deus, assim, as repercussões têm sido melhores possíveis, bastante visualizações. E semana que vem tem mais uma. E é surpresa? É surpresa, que é no dia 21. Essa semana a gente vai estar divulgando. E conto com vocês aqui, né? A melhor forma da gente trocar experiências, conhecimento. E muito obrigado, gratidão pela presença de todos e uma boa semana para todos. Pronto, Concluir legenda, Carla. Eu tô suadinha, Nádia. Ainda tá gravando, mãe. Vai, direção. Eu tô morrendo, meu cabelo. Vou beber minha canequinha aqui que a mãe me deu, ó. Vacinada. O nosso operador. Nosso operador. Nosso operador